Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dando sequência na nossa playlist de Português 2, vamos falar hoje sobre termos essenciais. Na verdade, a gente vai falar sobre o sujeito. A gente vai introduzir aqui e discutir um pouco sobre a essenciabilidade ou a essencialidade desse termo da oração, ok? Lembrando que esse conteúdo ele é produzido pelos professores Ivo da Costa Rosário e Maria Ângela Rios de Oliveira, tá? Bom, para quem não lembra, né, a oração ela é composta de alguns termos essenciais, termos acessórios, termos integrantes. Tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre esses termos em específico, mas aqui dentro dessa nossa matéria a gente vai começar a falar sobre o sujeito. Ok, pessoal? Então, vamos dar sequência. Então, esse capítulo ele é dedicado a uma das principais funções sintáticas na organização das orações em língua portuguesa. Tá? Então, a gente vai falar hoje sobre o sujeito. E aí a gente já começa com uma certa polêmica, né? Que o sujeito ele pode ser considerado aí um termo não tão essencial, dependendo da oração em que a gente está trabalhando, ok? Então, a identificação do sujeito como um dos termos essenciais da oração tem grande tradição no âmbito da descrição e da análise sintática da língua portuguesa. A classificação do sujeito como essencial, conforme recomenda a NGB, a Nomenclatura Gramatical Brasileira, encontra-se em Cunha e Sintra, 2001, em Cury, 2003 e Luft, 2002, por exemplo. Tá? De acordo com essa perspectiva, a oração ela é formada por dois sintagmas fundamentais, ambos com o mesmo grau de relevância, que aí nós teríamos o sintagma nominal, que seria ali faria a função do sujeito, e o sintagma verbal, que teria a função do predicado. Então, basicamente, esses dois seriam os termos essenciais, o sujeito e o predicado, ok? A partir daí, na oração apresentada aqui, aquela nossa amiga não disse uma palavra, teríamos com base em Cunha e Sintra a seguinte organização. Aquela nossa amiga seria o sujeito e não disse uma palavra, seria o nosso predicado. Conforme a gente consegue observar por esse diagrama aqui, deixa eu pegar a caneta, por esse diagrama aqui, considerar o sujeito tão essencial quanto o predicado significa atribuir a ambas funções o mesmo status. Então, quer dizer que o mesmo nível hierárquico, tá? Como integrantes do plano maior, ali do plano na oração. Seria ali o mesmo nível hierárquico. Essa compreensão ela acaba se tornando um entrave quando a gente vai estudar alguns tipos de sujeito, como, por exemplo, o sujeito inexistente, sujeito indeterminado. Por conta das dificuldades em relação ao termo essencial, tá? Não é ao termo essencial sujeito, gente, é a palavra essencial. Nem todos os estudiosos assumem explicitamente esse rótulo de essencial. Então, autores como Rocha Lima, Bechara, eles não negam a relevância da função sintática do sujeito, mas eles destacam a ocorrência de orações nas quais é possível a não ocorrência do termo, né? A não ocorrência ali do sujeito. Então, Rocha Lima nos informa que a oração consta de dois termos, enquanto Bechara refere-se ao sujeito como um grupo natural. Ambos os autores não utilizam o termo essencial no tratamento do sujeito. O mesmo faz Azeredo, que nomeia o sujeito como um dos dois constituintes centrais da oração. Então, eles colocam, sim, dizendo que são termos importantes, termos centrais, grupo natural, né? A oração é dividida em dois termos centrais, basicamente assim, porém, eles não colocam que o sujeito seria essencial. Ok? Então, é preciso repensar e redefinir o rótulo essencial atribuído oficialmente pela NGB há décadas ao termo sujeito. Então, devemos compreender que, em relação à totalidade das orações do português, esse rótulo essencial deve ser assumido como central ou básico, tá? E não tomado como propriedade de todas as orações, porque nem todas as orações terão sujeito.
ok? Então, se o sujeito é um termo essencial da oração, como a gente faria a análise dessas orações aqui? Choveu torrencialmente na noite de ontem. Há 5 rapazes na sala. Quando a gente pega e observa essas duas orações, a gente tem aqui uma oração sem sujeito, ok? E duas orações sem sujeito, na verdade, porque aqui a gente tem uma oração introduzida por um fenômeno da natureza, e aqui nós temos uma oração introduzida com o verbo haver, no sentido de existir. E isso é uma característica evidente de uma oração sem sujeito, ok? Então, é evidente que são exemplos de oração, são enunciados organizados em torno de um verbo, ok? Portanto, se assim considerarmos a situação, devemos concluir que o sujeito nem sempre é essencial, porque dentro, por exemplo, nessas duas orações, eu não tenho um sujeito. Beleza? É verdade que a maioria das orações produzidas em língua portuguesa, elas são organizadas tendo um sujeito em sua constituição. E aqui já vai um spoiler. A grande maioria das orações, ela tem um sujeito simples, ok? Mas considerá-lo como essencial em relação a todas, aí a gente está falando de totalidade, colocar como se em todas as orações o sujeito fosse essencial, isso aí não é verdadeiro. Beleza? Então, agora a gente vai definir o sujeito. E o sujeito ele pode ser definido por três vieses, vamos colocar assim. O viés semântico, o viés sintático e o viés morfológico. Então, a grande maioria das gramáticas do português define o sujeito pelo viés semântico, ou seja, pelo sentido que, em geral, essa função sintática expressa. Então, Cui Sintra, ele vai dizer que o sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Aí isso aí a gente acaba aprendendo também durante a vida, é sobre quem se fala, é sobre quem se fala, é sobre quem se declara algo. Rocha Lima, ele vai dizer o seguinte: sujeito é o ser de quem se diz algo, ou seja, sobre quem se fala. Tá? Então, podemos observar, pelas definições aqui, que a função do sujeito encontra-se referida em termos de um ser, a partir do qual se declara ou se diz alguma coisa. Em outras fontes bibliográficas, a definição do sujeito ela é ampliada com o acréscimo de informações de nível morfológico. Então, a gente tem aqui a declaração de Luft, que diz que o sujeito é o ser de quem se diz alguma coisa, é o elemento com o qual concorda o verbo. Então, eu falo algo do sujeito e o meu verbo tem que concordar com esse sujeito. Então, em Luft, o critério semântico, né, o ser, e o morfológico, com o qual o verbo concorda, são usados para a definição do sujeito. Essa postura do autor pode ser evidenciada pelo fato de um único critério não ser suficiente para definir o sujeito. Então, a gente começa a ter aqui uma visão de que eu não posso dizer apenas, não posso defini-lo apenas pelo critério semântico. Eu posso defini-lo também pelo critério morfológico. Tá? Podemos ainda fazer referência a um terceiro critério, o sintático, que é relativo à ordenação do sujeito na oração. Segundo esse critério, o sujeito tende a vir antes do predicado. E aí a gente tem aquela estrutura canônica, né? Aquela estrutura que é mais normal, que é o sujeito, verbo, objeto, ou sujeito e predicado. Nesse sentido aqui, ok? Segundo esse critério, o sujeito tem de vir antes do predicado e, em geral, ocupa o primeiro lugar na oração aqui, ok? Partindo dessas definições, resta-nos, portanto, testar a sua validade em orações que exibam distintas configurações sintáticas. A gente precisa comprovar se isso é verdade, ok? Então, nos exemplos aqui, ó, o presidente deseja a paz. Os homens desejam a paz. A paz é desejada. A maioria dos homens desejam ou deseja a paz. A gente tem aqui, nesses 4 arranjos oracionais, que o primeiro ele se enquadra de maneira perfeita, tá? Porque eu tenho aqui um ser. Eu consigo definir quem é esse ser.
ele vem topicalizado, ele vem no início da frase, ok? O verbo está concordando com aqui o meu sujeito, com o núcleo do meu sujeito, beleza? Agora, em 5, eu não consigo dizer quem são os homens, na verdade. Tá? Então, os homens no plural torna imprecisa essa referência. Então, trata-se de um sintagma nominal de sentido genérico. Então, ele não nos permite saber com maior especificidade de quem exatamente se faz a declaração. Porém, eu ainda concordo, eu tenho ali a concordância verbal acontecendo, né? Os homens, está no plural, desejam, também está no plural, ok? Mas eu não tenho ali a precisão que eu encontro na frase sobre o presidente. O presidente deseja paz. Aqui eu tenho uma certa precisão de saber quem é o ser. A mesma forma, aqui nessa oração 7, né, a insuficiência do critério semântico é acompanhada da insuficiência do critério morfológico e também sintático, tá? Assim, nesta oração, não podemos considerar o sintagma nominal a maioria dos homens um ser. O que isso quer dizer? Esse sintagma nominal aqui, a maioria dos homens, ele admite duas interpretações. Será que eu vou ter o núcleo como a maioria ou eu vou ter o núcleo como homens? Tá? Por isso que eu tenho essa opção, por isso que a gramática me dá essa opção de concordar o meu verbo tanto no singular quanto no plural. A maioria dos homens deseja. Concordo com maioria. A maioria dos homens desejam. Concordo com homens. Então, eu não tenho aqui uma especificidade, ok? Eu não tenho aqui, então, um critério morfológico fixo, digamos assim, tá? Por conta dessa complexidade, a norma padrão indica como possível, em orações desse tipo, o uso do verbo no plural ou no singular, beleza? Então, portanto, além da imprecisão referencial, temos nesse caso também o problema ok? Da concordância verbal e da ordenação, o que torna o sujeito, a maioria dos homens, menos possível ainda de ser definido dentre as 4 orações, tá? De 4 a 7 aqui, tá? De 4 a 7. E aqui, a questão a paz é desejada, a gente também tem essa ideia, né? Que o núcleo, a paz ali, é um sintagma nominal de sentido abstrato, ok? Que impede de ser interpretado como um ser. E ele afasta ainda mais ali o critério semântico que a gente vê na primeira oração sobre o presidente, ok? O mesmo comentário vale para todas as orações articuladas em torno de um sujeito formado por substantivos abstratos, uma vez que o sentido mais vago desses termos não tem maior compatibilidade com a noção de ser. Aqui vale destacar que a gente está trabalhando com testes, com esse teste específico para ver qual o critério de definição de um sujeito. Não quer dizer que os homens não sejam sujeito, a paz não seja um sujeito, e aqui a maioria dos homens não seja um sujeito. Não é isso. Tá? A gente está trabalhando dizendo, olha, de acordo com esse critério, a gente não diria que é um sujeito propriamente dito, mas eles são, ok? E todos aqui sujeitos simples, beleza? Dando sequência, então, a gente consegue entender que a definição do sujeito é uma tarefa complexa, tá? Que para identificar o sujeito, um ou dois critérios, com os que até agora a gente conseguiu ver, podem não ser suficientes, beleza? Um critério adicional para identificação do sujeito pode ser o critério sintático, ou a posição ocupada por esse constituinte. Na língua portuguesa, o sujeito ocupa a primeira posição oracional, vindo ali à frente do predicado. Quando a gente observa a ordenação das orações 4, 5, 6 e 7, que são essas orações aqui da tabela, tá? A gente consegue constatar que a posição inicial em todas é ocupada pelo sujeito, tá? Que ali vai vir seguido do predicado. Por vezes, o critério sintático tem um papel fundamental na identificação do sujeito
como o único meio de cumprir ali, o único meio capaz de cumprir essa tarefa na impossibilidade da aplicação dos demais critérios. A gente está se referindo a pares de oração como o que a gente vai observar aqui. Por exemplo, João ama Maria. Então, eu sei que o João é o meu sujeito, porque se eu inverter aqui, ficar como Maria ama João, eu mudo aqui, beleza? Eu mudo o meu sujeito. Então, nesses casos, não foi o sujeito que mudou de posição, ok? A mudança posicional motivou a mudança de funções sintáticas no interior da oração. Perceba que quando eu falo João ama Maria, o sentimento está em João. Quando eu digo Maria ama João, o sentimento está em Maria, beleza? Tá? Quando eu digo o professor é americano, o professor é americano. Eu tenho aqui a qualidade do professor. Tá? Então, o termo americano, ele qualifica o meu sujeito, que é o professor. Agora, quando eu digo o americano é professor, eu tenho aqui que professor é a qualidade desse americano. Então, eu estou especificando o meu sujeito, beleza? Por outro lado, a abordagem sintática, por si, não é suficiente para a depreensão ou identificação do sujeito oracional, na maioria das orações aqui da nossa língua. Uma prova do que declaramos é a possibilidade de as 4 primeiras orações serem admitidas com o sujeito pós-posto ao predicado, sem maiores prejuízos para o conteúdo oracional veiculado. Então, vejamos aqui. Lembra que a oração original era: o presidente deseja a paz, os homens desejam a paz é desejada, a maioria dos homens deseja ou desejam a paz. Se eu inverter, deseja a paz o presidente, desejam a paz os homens, é desejada a paz, desejam a paz a maioria dos homens. Eu continuo tendo esses termos como sujeitos, ok? Porém, eu coloquei aqui a parte do meu predicado, né, a parte do que se deseja em ênfase. Eu topicalizei aqui o que se deseja, tá? Eu priorizei isso, mas aqui esses termos continuam sendo sujeitos e isso acaba trazendo para a gente uma opção de que nem sempre eu vou ter uma estrutura SVO, sujeito, verbo, objeto ou sujeito, predicado. Eu posso ter uma estrutura predicado e sujeito, ok? Por essa razão, dizemos que a ordem dos constituintes no português é um componente da gramática, ou seja, faz parte do conjunto das regularidades linguísticas do nosso idioma. Então, entre essas regularidades, situam-se justamente a posição inicial do sujeito na oração. Tá? Devido a essa tendência de uso, é comum que a comunidade linguística, de modo geral, interprete como sujeito todo e qualquer constituinte situado na posição inicial da oração. E aí é o que acaba muita gente errando, achando que o sujeito é o que vem no início da frase. O sujeito é quem começa na frase. E não é assim que funciona. Tá? Diante do que a gente viu, é possível propormos uma síntese com base nas definições apresentadas por alguns gramáticos que se debruçam, que se debruçaram a analisar o sujeito da oração em língua portuguesa. Então, a gente teria aqui que a definição do sujeito é feita pelo critério semântico, pelo critério morfológico e pelo critério sintático. O critério semântico diz que é o ser sobre o qual se faz uma declaração, tá? O critério morfológico é o termo com o qual o verbo concorda, e o critério sintático diz que é o termo que ocupa a primeira posição na oração, mas isso tudo aqui é relativo, ok? Sujeito é um termo que pode ser caracterizado pelos 3 critérios apresentados, mas não necessariamente aplicados de modo simultâneo. Eu posso aplicar todos esses critérios juntos ou aplicar apenas um deles ou 2 deles e etc. Então, por exemplo, aqui, quando eu digo Maria comprou uma casa em São Paulo, eu tenho o meu sujeito e eu tenho o meu predicado. Eu tenho aqui que Maria é um ser, tá? Então, eu tenho o meu critério semântico, ok. Eu tenho que Maria, que o verbo comprou,
está concordando com Maria, então eu tenho o critério morfológico ok, e eu tenho que Maria está, que é o sujeito, antes do predicado. Então eu tenho que o critério sintático está ok. Então aqui, nessa oração, cumpre os 3 critérios. Mas vamos ver aqui, queimou o meu ventilador. Eu tenho o sujeito, porém o meu sujeito, ele vem após o meu verbo. Então, vem após o meu predicado, digamos assim, né? Então, ele não cumpriria o critério sintático, por exemplo. João chegando começa a confusão. Então, aqui eu tenho um outro detalhe. Essa oração é uma oração que está reduzida, tá? É uma oração reduzida de gerúndio. Então, eu poderia dizer assim que o João chega, a confusão começa, ou começa a confusão. Mas eu trouxe João chegando, e esse chegando está no gerúndio, que é uma forma nominal do verbo, começa a confusão. Então, eu não tenho aqui o meu critério morfológico ok, porque eu não estou concordando com a pessoa, beleza? Eu tenho aqui que o João é um ser, eu tenho aqui que o sujeito vem antes do meu predicado, mas eu não estou concordando ali, não estou fazendo ali a conjugação, beleza? Concordando o verbo com a pessoa. Quem fará as compras no mercado? As compras no mercado aqui seriam um objeto direto, tá? O meu sujeito, teoricamente, é o pronome aqui, é o quem, beleza? E aqui sofre a parte semântica, porque quem é quem, né? Digamos assim, qual é o ser aqui? Eu não consigo determinar. Então, aqui sofreria, assim, teria a falta ali da parte do critério semântico. E nessa situação aqui, roubaram minha carteira no estádio ontem. Aí você vai dizer, mas eu posso dizer que eles ou alguém, etc. Sim, mas eu não consigo identificar as pessoas exatamente. Então, eu tenho um sujeito indeterminado. E perceba, eu não tenho aqui o meu sujeito na oração. Tá? Então, roubaram minha carteira no estádio ontem. Eu tenho apenas o predicado. Beleza? É uma oração com um sujeito indeterminado. Então, eu não cumpro aqui alguns critérios. Beleza? E aqui há uma linda rosa no meu jardim, que é uma oração sem sujeito, porque eu tenho aqui o verbo haver no sentido de existir. E cuidado, uma linda rosa não é sujeito, tá, gente? Não é sujeito. Uma linda rosa é um objeto direto, ok? É um objeto direto. Beleza? Aqui é a explicação um pouco mais detalhada, eu vou deixar o material para vocês poderem ler, ok? Então, acho que fica claro aqui, né? Apesar de ter a explicação mais detalhada aqui, que vocês vão poder ler, que o material vai ficar disponível, nós conseguimos perceber que a aplicação de apenas um critério, como fazem muitos autores de alguns livros didáticos e de gramática, pode levar a gente a fazer uma análise equivocada, tá? Então, a gente precisa levar em conta esses critérios que a gente está vendo aqui na aula de hoje. E para a gente finalizar, então, é importante que para a identificação de uma função sintática como sujeito, é necessária a consideração de mais de um critério, como o semântico, o morfológico e o sintático, pelo menos, além de levar em conta informações que se encontram além da oração, no nível do período ou mesmo do texto. Somente assim, com essa visão mais geral, é possível a identificação e estudo dos diversos tipos de sujeito na nossa língua, que é o tópico da nossa próxima aula. Então, não se trata de uma dificuldade aqui de categoria, tá? Sujeito, não é o problema do sujeito, mas sim da complexidade que é própria das funções sintáticas em termos gerais. Então, essa complexidade se verifica em todos os níveis de análise linguística, desde o menor, em termos de sílabas e fonemas, até o mais amplo no âmbito do texto. Pessoal, a gente termina essa aula aqui. Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar com os tipos de sujeito e eu espero que vocês tenham entendido. Clica aí no gostei, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, chama a gente para o nosso canal, se inscreva se você ainda não está inscrito. Beijo, fiquem com Deus e tchau!